Chega junto que eu vou lançar a braba. Paulista entra na briga para tentar a contratação de atacante de seleção oferecido ao Flamengo. Por falar em atacante, hostilizado pela torcida aqui em Brasília, Vitinho está cada vez mais distante da renovação. Clube estabelece novo recorde de público pagante na temporada. E recém-saído do Mengão, jogador é ovacionado em estreia. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o William Arão, recém-saído do Flamengo, ele que acertou a sua transferência para o Fenerbahçe para voltar a trabalhar com o técnico português Jorge Jesus, e o rubro-negro sendo compensado com cerca de 16 milhões de reais, fez a sua estreia pela UEFA Champions League, ainda na pré-Champions, na busca por uma vaga para a fase de grupos da competição mais importante do velho continente. E eles foram muito bem em partida realizada contra o Dinamo de Kiev por conta do conflito no leste europeu. A partida foi realizada na Polônia e os jogadores turcos, os jogadores do clube turco obtiveram um empate em 0-0. E muitos consideraram da imprensa turca William Arão um dos principais responsáveis para que o Fenerbahçe conseguisse conter o ímpeto do adversário. Com o resultado, agora o Fenerbahçe na partida de volta em Istambul precisa de apenas um empate simples, aliás, uma vitória simples. Qualquer vitória classifica, portanto, para a próxima fase. E o William Arão teve muitos elogios, não apenas por parte da crítica especializada, mas também por parte da torcida. Alguns torcedores chegaram a se manifestar nas redes sociais dizendo que a atuação dele foi perfeita. Arão atuou na sua posição em que ele se notabilizou pelo Jorge Jesus aqui no Flamengo como primeiro volante e atuou durante todos os 90 minutos, tendo realmente números impressionantes. O mesmo não se pode falar do Andrés Pereira, ele que estreou na vitória por 2-0 do Fulham sobre o Nice da França, ainda na preparação para a temporada. O clube inglês que retornou à elite do futebol britânico vai disputar a Premier League, mas o atleta foi bastante criticado pelos torcedores. Alguns se manifestaram até pedindo ao Flamengo que venha buscá-lo de volta. Então, pelo menos o Andrés Pereira não agradou em um primeiro momento, ele que custou 10 milhões de euros ao Fulham para tirá-lo do Manchester United. Flamengo que acabou devolvendo o atleta porque não aceitou cumprir o acordo para desembolsar 10 milhões e meio de euros no acordo que foi firmado no início do ano para sua permanência em definitivo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, com a ajuda da nação rubro-negra aqui no Distrito Federal, que já está quase que oficializado como segunda casa do Mengão no futebol brasileiro, obteve uma marca importantíssima, quebrando o recorde de público pagante. O público presente não foi divulgado. Inclusive, eu estou muito curioso, porque o público total, a capacidade total da Arena BRB Mané Garrincha é de 72 mil torcedores e havia muito poucos lugares vazios no estádio, Então, eu acredito que o Flamengo pode ter chegado até no público total da temporada. Lembrando que, oficialmente, o maior público presente continua sendo Flamengo 0, Palmeiras 0, pela quarta rodada do Brasileirão, 69.997 torcedores no Maracanã no dia 20 de abril. Mas em públicos pagantes, não públicos presentes, o Mané Garrincha, portanto, registrou o recorde com 65.392 torcedores. A título de curiosidade, o Flamengo está envolvido em todos os 5 maiores públicos pagantes até agora em 2022, com 64.816 torcedores. Na vitória, no empate em 0-0 com o Palmeiras, no dia 20 de abril, Fluminense 1, Flamengo 1, que deu o título ao tricolor no Campeonato Carioca, contou com 64.709 torcedores pagantes no dia 2 de abril e no dia 13
de julho, portanto, na quarta-feira da semana passada, o Flamengo, com sua vitória sobre o Atlético Mineiro, que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, registrou 62.624 torcedores. E completando aí a quina, Bangu 0, Flamengo 6, pelo Campeonato Carioca, foi a última rodada da Taça Guanabara, com 61.335 torcedores no dia 12 de março, na reabertura do Maracanã. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato, né, e assistir a TV Precatório do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil, mas não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. Aliás, eu quero aqui agradecer, né, a todo o carinho, mais uma vez demonstrado pelos torcedores do Mengão aqui na capital federal, e quero fazer aqui um agradecimento especial ao Fernando, que disponibilizou aqui o espaço para eu e Guilherme Flazoeiro pudéssemos realizar o nosso trabalho. Foi de muita valia, Fernandão. Muito obrigado aí pelo seu carinho, a gente podendo trabalhar com esse visual belíssimo aqui do Lago Paranoá. E é claro, a galera que já costuma acompanhar a gente, o Wilson Alencar, que está sempre em contato, o nosso Wagner Serpa, que carioca, está aqui trabalhando na capital federal também, em Brasília, o André, toda a galera que entrou em contato com a gente durante esse período, que foi de muito enriquecimento profissional e também de muito calor humano, e não por acaso o Flamengo obtendo aí 2 resultados positivos, 6 gols marcados, nenhum sofrido, 6 pontos conquistados no Brasileirão com as 2 vitórias e 100% de aproveitamento. Vamos com tudo, é o Mengão, brocando nessa temporada, e a gente se despede, portanto, já saindo daqui em direção a Goiânia, pegando a estrada, e de Goiânia já indo para a cidade de Florianópolis, a capital catarinense, que recebe no próximo domingo, às 11 da manhã, Flamengo e Avaí e Flamengo, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Virada de turno, Flamengo buscando aí mais uma vitória para continuar subindo na tabela de classificação. Alô, Santa Catarina, nos aguarde, hein? Tem Flazoeiro TV no próximo domingo a partir das 9 da manhã, direto da ressacada. E o Flamengo, que portanto tem a situação que envolve a permanência de jogadores, inclusive até discutimos sobre isso durante o pré-jogo da Flazoeiro TV, os atletas cujo contrato se encerra no fim do ano e podem até assinar um pré-contrato para deixar a equipe, e um deles, lógico, não vive um bom momento. Inclusive, vive um divórcio com a torcida rubro-negra. É o caso do Vitinho. Mais uma vez ele foi vaiado quando, no intervalo da partida, ele retornou para o segundo tempo. Houve 2 alterações promovidas pelo técnico Dorival Júnior, que já se manifestou em defesa do jogador em coletiva de imprensa, acha que são injustas as vaias, acredita no futebol do atleta e, mais uma vez, deu oportunidade para ele. Inclusive, os jogadores do Flamengo, quando da entrada do Vitinho e as vaias, fizeram gestos em reprovação à atitude do torcedor e pediram a manifestação do torcedor em apoio ao jogador. Em determinado momento, até a torcida chegou a gritar o nome do Vitinho. No entanto, Vitinho, apesar de não ter feito, em termos de estatística, de números, uma partida ruim no segundo tempo, no entanto, teve falhas capitais, principalmente em 2 lances claros de gol onde ele poderia ter marcado. E isso, logicamente, não passou desapercebido. A torcida voltou a hostilizar, voltou a vaiar, e lógico que isso tem reflexo dentro da diretoria do Flamengo. O atleta, que foi considerado a maior contratação no seu tempo, em 2018, quando ele chegou ao Flamengo, que desembolsou entre valores ao CSKA da Rússia e comissões a intermediários mais de 55 milhões de reais, e custa mensalmente em salário 800 mil aos cofres rubro-negros, o atleta, embora tenha feito uma boa temporada no ano passado, foi a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo, mas isso não foi suficiente para convencer o torcedor da sua importância. Talvez nem a diretoria do Flamengo, até porque as negociações que começaram com conversas informais no semestre passado para a sua permanência por pelo menos mais 2 temporadas estão emperradas.
encerradas. Até agora, a diretoria não retomou essas negociações para a renovação do seu contrato e, inclusive, já recebeu sondagens de clubes brasileiros interessados em sua contratação. Santos, São Paulo, Corinthians, Internacional foram alguns dos clubes que chegaram a fazer sondagens pelo atleta. Até mesmo o Botafogo, clube que revelou o jogador para o futebol, se mostrou interessado na sua contratação. Fato é que eu acho muito difícil que haja qualquer tipo de proposta nessa altura para a contratação do Vitinho, até porque ele poderia ser contratado a partir de 1º de janeiro, né, de graça, né? Pode até assinar o pré-contrato nesse presente momento. Pelo menos pelo que eu pude apurar pelo lado do jogador, ele quer sim permanecer no clube, tem o apoio dos jogadores e também a confiança do técnico Dorival Júnior. Lembrando que o Dorival tem contrato apenas até dezembro, lógico que se ele fizer um excelente trabalho, a gente torce para isso, conquiste a tríplice coroa aí, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, existe até a possibilidade de ter o seu contrato prorrogado. De qualquer forma, né, o treinador quer a presença, quer a manutenção do Vitinho. Só que, ultimamente, o Dorival, apesar de ter feito até pedidos, né, súplicas públicas por determinados jogadores, acabou não sendo atendido. Ele que não queria a venda do William Arão, ele que lamentou, né, bastante a saída do Arão, ele que queria a permanência do Andrés Pereira, que acabou sendo também negociado, e, portanto, mesmo com ele achando que o Vitinho é importante, eu acredito que pelo presente momento seria muito difícil a renovação do atleta. Pelo menos o panorama é esse, quer você goste, quer você não goste do Vitinho, né? Nesse presente momento, a tendência é de que ele deixe o clube ao final de seu contrato, mesmo o próprio jogador querendo permanecer. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Tá vendo esse coraçãozinho aqui abaixo do vídeo? Então, se você clicar nele, você vai poder contribuir da mesma forma que você já faz com o Superchat e Super Sticker durante as nossas lives, só que para vídeos publicados, vídeos gravados como esse aqui. Então, esse vídeo valeu para você? Então, clique no coraçãozinho e contribua. E você que é membro do canal no final deste mês, no Esquenta para a partida do dia 30 com o Atlético Goianiense, vamos fazer uma mega live. Durante essa live, vamos sortear um manto novinho do Mengão e você pode ser o contemplado ou contemplada. Tá esperando o quê? Então, torne-se membro, ainda não é membro? Por apenas R$ 7,90 você pode participar e eu te aguardo. E Brian Rodrigues, que foi oferecido ao Flamengo, jogador do Los Angeles FC, que disputa a MLS e que esteve emprestado ao Almeria na última temporada e que acabou não suscitando nos espanhóis o interesse de permanecer com o atleta em definitivo e também não será aproveitado no clube norte-americano. Tudo porque o Los Angeles já preencheu a cota de jogadores estrangeiros permitidas na MLS, com as chegadas dos veteranos Chiellini e Bale. E com isso, Brian Rodrigues será emprestado ou então negociado em definitivo. O jogador ainda tem contrato até junho de 2024, ou seja, tem mais 2 anos de contrato. Mas os norte-americanos não pretendem aproveitá-lo, mesmo tendo desembolsado 10 milhões de euros para sua contratação em 2019 ao Peñarol. Ele que foi oferecido através de seu representante, Oscar Bittencourt, ao Flamengo com o rubro-negro, aí cabendo apenas o pagamento de seu salário, que gira em torno de R$1 milhão. Então não é um jogador também com um salário barato. Fato é que o Santos estaria interessado em sua contratação e por isso poderia atravessar essa negociação. Eu diria atravessar a negociação em termos, porque embora ele tenha sido oferecido antes ao Flamengo, a verdade é que embora a diretoria até considere uma boa oportunidade de mercado, ele não encheu muito os olhos do Dorival Júnior, né? Trouxe aqui a informação de que o Dorival acabou sendo voto vencido na saída de jogadores do Flamengo, mas para a contratação de atletas, ele sim é consultado pela diretoria rubro-negra. E a verdade é que ele não se animou muito com o nome. O Santos, lógico, quer o jogador, mas aí existe um entrave, né? Que é justamente a questão salarial. É mais ou menos o que acontece entre o Flamengo e o Oscar, né, que precisa baixar bastante seu padrão salarial para poder se adequar à realidade orçamentária do rubro-negro. E o Santos é a mesma coisa.
Ele quer contratar o Brian Rodrigues, no entanto, não tem bala na agulha suficiente. O uruguaio teria que aceitar uma drástica redução salarial para poder atuar no Peixe. Mas a verdade é que, oferecido ao Flamengo, Brian Rodrigues pode acabar pintando no Santos. E você, o que acha? Deixe abaixo aqui a sua opinião e, se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!